Vamos então ao debate. Bia Kicis, bem-vinda, deputada. Queria começar pela senhora. Quem é o culpado por tarifa de Trump, então, ao Brasil anunciada? Aqui, ó, a culpa é do Lula. E, claro, não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o Trump. Na carta que ele escreveu ao presidente Lula, ele começa já, no primeiro parágrafo da carta, atribuindo a culpa ao Lula. Nós temos a carta aqui, ele diz que conheceu Bolsonaro, que ele era respeitado, né, pelos líderes de vários países, óbvio, dos países democráticos, né, e que ele está passando por um julgamento totalmente injusto, que ele está sendo vítima de uma verdadeira caçada, né? E por conta disso e dos processos, né, desse processo injusto, de uma eleição aí que já se avizinha sem um julgamento, sem justiça, né? Uma eleição que será sem justiça, sem igualdade. Como a gente tem dito, eleições sem Bolsonaro é golpe. Então, ele diz que por conta de tudo isso e também pelo fato do Supremo Tribunal Federal estar buscando cidadãos e empresas americanas também para impor censura, que por conta de tudo isso é preciso fazer essa sanção. Eu quero deixar muito claro que nós, da oposição, nós não estamos felizes com essa sanção, porque essa sanção atinge o brasileiro, atinge os exportadores, e nós não queremos que isso aconteça. Nós defendemos o Brasil, defendemos a economia brasileira. Então, a gente sabe que o Trump é um aliado do Bolsonaro, o Brasil sempre foi aliado dos Estados Unidos e hoje essa sanção vem porque o Lula, desgraçadamente para o Brasil, está se aliando às piores ditaduras, aos piores tiranos. E mais, no encontro do BRICS, que aliás totalmente desprestigiado, vieram só os vices, não veio o presidente da China, não veio o presidente da Rússia, totalmente desprestigiado, o Lula ficou ainda fazendo as suas gracinhas de querer trocar o dólar, tirar o dólar do comércio, né, entre os países, falando coisas estúpidas, mostrando que o Brasil se tornou um anão diplomático. Então, além das falas do Lula totalmente inadequadas, que demonstram como ele tem hoje como ele conduz a política externa do Brasil de uma forma totalmente inapropriada, incompetente. Além de tudo isso, já vem desde muito antes as palavras do Lula na campanha do Trump, dizendo que se o Trump ganhasse, nós teríamos um novo nazista, uma nova forma de nazismo. As palavras da Janja, atacando também o parceiro do Donald Trump, aí, o dono do X, né? O Supremo impondo censura. Tudo isso deixa muito claro que existe um culpado e essa culpa tem que ser atribuída a ele publicamente. Deputada Sâmia Bonfim, bem-vinda, boa noite. Quem é o culpado pela tarifa de Trump ao Brasil? Boa noite, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. O Brasil é um país independente, soberano, tem as suas próprias leis e o seu próprio sistema de justiça. Por conta de uma questão política interna do Brasil, o Donald Trump resolveu impor uma sanção econômica. É um ataque sem precedentes na história do nosso país. No entanto, nós já aprovamos e já é lei a lei da reciprocidade. E ela deve ser acionada para responder a esse ataque. Ou o Donald Trump se esqueceu de que há poucos dias foi feita uma reunião dos BRICS em que o Brasil aprofundou sua parceria e sua relação econômica com outros países com um potencial e um poder econômico muito significativo e que podem ser o novo mercado de exportações do nosso país. Se é verdade o que diz Eduardo Bolsonaro, que ele é um dos principais articuladores junto ao governo norte-americano,
ele precisa se explicar para o povo brasileiro, porque isso prejudica uma série de setores comerciais, econômicos do nosso país. Eu sou do estado de São Paulo, eu acredito que o governador Tarcísio de Freitas precisa também se explicar, inclusive para o seu próprio eleitorado, para aqueles que são seus principais apoiadores, que é o agronegócio do estado, que é agroexportador da cana-de-açúcar, da carne, mas há outros setores do Brasil que são prejudicados. Os produtores de café, de suco de laranja, mesmo de aço ou mesmo de alguns aviões, como é o caso ali da produção em São José dos Campos, também no estado de São Paulo. Então, eles precisam se explicar ao povo brasileiro. Apoiam o que faz o Donald Trump, porque há poucos dias repostaram nas suas redes sociais a ameaça que ele havia feito de que teria troco, de que o Brasil sofreria as consequências. E agora nós estamos vendo quais são as consequências. Ataque a setores econômicos significativos do Brasil e, consequentemente, uma tentativa de ataque a todo o povo brasileiro. Quantos milhões de empregos serão prejudicados poderão ser prejudicados com uma medida como essa? O Trump está acostumado com alguns parlamentares, como essa que está aqui do meu lado, que acham que o Brasil é o quintal dos Estados Unidos. Está acostumado com lambe-botas, com aqueles que se comportam como capachos. Mas nós não somos o que eles esperam. Se o Trump gostaria que o Bolsonaro fosse presidente, que tivessem feito a lição de casa, que não tivessem tratado o povo com tanto descaso durante a pandemia, que não tivessem atacado as liberdades democráticas no nosso país, o que fez com que o presidente Lula fosse eleito. Se quer que o Bolsonaro não seja preso, que tente convencer a justiça brasileira, quem sabe pagando melhores advogados para o Bolsonaro. Mas fato é que nada disso vai resolver, porque em pouco tempo o julgamento no Supremo Tribunal Federal vai ser concluído e, evidentemente, o Bolsonaro vai ser condenado pelos crimes que cometeu contra o país. É grave o que fez o Trump, mas tem consequências que podem ser o revés para os bolsonaristas no Brasil, à medida em que vão precisar se explicar para os seus aliados do agronegócio e, sobretudo, se explicar para o povo brasileiro como é que apoia um presidente como esse que tenta interferir na soberania, na independência do nosso país por uma mera opinião sobre o que deveria ter sido o nosso resultado político eleitoral. Vou trazer mais uma pergunta que tem a ver justamente com essas consequências, né? Tem vários setores tentando entender qual vai ser o impacto se isso for levado à frente de fato. E, deputada Bia Kicis, a postura do governo brasileiro, e a gente tem interlocutores para além do presidente Lula, deveria ser de cautela ou retaliação nesse momento? É óbvio que deveria ser de cautela. Só que esse governo é tão irresponsável que eles continuam sempre dobrando a aposta. O Lula é completamente inconsequente, porque é ele que está jogando o Brasil nessa situação. Acho engraçado demais quando a esquerda enche a boca para falar de soberania. Ora, eles não acharam que teve nenhum ataque à soberania quando o governo Biden interferiu nas eleições do Brasil. Em 2022, isso já está comprovado, agora documentado, que eles usaram a USAID, por exemplo, para interferir dentro do TSE, para ajudar a calar, censurar os opositores do Lula, os opositores do regime. O Lula agora vai para a Argentina e levanta um cartazinho. Eu estou levantando um cartaz aqui, ó. A culpa é do Lula, mas eu posso levantar esse cartaz porque eu não estou interferindo na justiça de nenhum outro país. O Lula foi lá pedir Cristina livre. Ela foi condenada pela justiça argentina até o trânsito em julgado, está inelegível para o resto da vida, diante de todo histórico de corrupção. E mais, o Lula trouxe uma outra condenada corrupta, mandou um avião da FAB como se fosse Uber para buscar uma outra corrupta, suas amiguinhas, as amigas corruptas do Lula, trazer para o Brasil para dar asilo político. Como é que ele pode falar de soberania? Um sujeito que não respeita a justiça dos outros países, mas aplaude a justiça aqui quando comete injustiça, perseguição, censura,
o Trump é o presidente da maior democracia ocidental. E ele está deixando muito claro que o fato do Lula, do Brasil, se aliar a esses ditadores e a esses tiranos, violando a liberdade de expressão, é inaceitável. E a gente vai ficar assistindo aqui a esquerda querer jogar a culpa para o Bolsonaro, para o Eduardo Bolsonaro. Gente, isso é tão absurdo e é por isso que nós temos que bater nessa tecla sim. Nós temos que achar o culpado e a solução. A solução passaria pelo Lula pedir desculpas, reconhecer os seus erros, dizer que foi um absurdo, que ele estava errado quando ele chamou o Trump aí de nazista, quando ele atacou a moeda americana, quando ele fez todos os ataques que ele fez, por exemplo, a Israel, defendeu Hamas, defendeu o Irã, atacou os Estados Unidos, foi o único país democrático que não ficou ao lado dos Estados Unidos, ficou ao lado do Irã, recebeu agora aí o representante do Irã. Então, tudo isso é tão asqueroso e é por isso que o Brasil vai pagar com essas sanções. O brasileiro, os exportadores, o povo vai pagar. Mas só tem um culpado, que é o Lula. E também, claro, a justiça brasileira, que hoje não promove justiça, que não pacifica o país. Nós precisaríamos da anistia para termos um pouco de pacificação e para, quem sabe, que o presidente Trump ficasse menos irritado com o estado de coisas que está acontecendo hoje no Brasil, essa ditadura que o mundo democrático não pode aceitar.